Poxa, isso é uma delícia de pergunta, porque é o assunto que eu mais falo, né? Mas a ideia nossa é colocar o Estado brasileiro no entendimento de que nós estamos vivendo uma guerra. O Brasil vive uma guerra, acho que todo mundo sabe. Questões fronteiriças envolvem esse conflito. Boa parte da droga que entra por aqui, pelo Mato Grosso do Sul, ela vai passar pela famosa Rota Caipira e parar no Porto de Santos, em São Paulo, onde ela é exportada para fora pelo PCC. Ou seja, uma atividade multibilionária do PCC se inicia aqui. Entender que é uma guerra, entender que as Forças Armadas vão ter que atuar na fronteira, que a Polícia Federal vai poder fazer grandes operações, que as polícias militares estaduais vão atuar nos municípios, tanto no estado do Mato Grosso do Sul quanto no estado de São Paulo, para destruir essas operações, que nós vamos ter que chamar, eventualmente, uma parte das Forças Armadas para atuar junto com a Polícia de São Paulo, para destruir o PCC na Baixada Santista, e que nós vamos precisar fazer uma intervenção federal no Porto Santos. Toda esta linha que eu desenhei, que vai do Mato Grosso do Sul até o Porto de Santos, representa apenas uma das linhas da guerra que o Estado brasileiro vai ter que atuar contra o crime organizado. Vai da fronteira até o Porto. É apenas uma. Se eu for falar do Ceará, estado do meu amigo Pedrinho, que está aqui presente, a gente está falando de uma desocupação de municípios inteiros, que hoje são tomados pelo Comando Vermelho, que já é outra linha. Por mais que o Comando Vermelho também queira tomar o porto do PCM para fazer exportação aos moldes do PCC. Ou seja, eu vou ter que contar com institutos jurídicos, com a ideia do direito penal do inimigo, que vai se tornar projeto de lei para passar na Câmara dos Deputados, no Senado, para poder validar uma atuação de frente parte do Estado, para que o Estado tenha meios de agir, e em alguns lugares vou colocar tanto o GLO quanto o Estado de Defesa, municípios, eventualmente até bairros, para que aí a polícia possa agir de maneira muito enfática, para que no nosso primeiro ano de governo a gente possa falar, está destruído o modelo atual do crime organizado. Esse modelo, essa operação que existe, ela precisa ser destruída e rápido, porque eles estão destruindo a nossa. O governo brasileiro está passando por uma infiltração e setor privado também. Todo mundo fala, mas e a Faria Lima? Vocês vão pegar, vou pegar todo mundo do PCC que está na Faria Lima. Vamos pegar, dando um nome aos dois, vamos pegar o pessoal da READ, vamos fazer todo mundo que está fazendo lavagem de dinheiro. E no Rio de Janeiro, nosso querido amigo Flávio Bolsonaro, que está concorrendo comigo nas eleições, ele era muito próximo do Bacelar, que era um operador político do Comando Vermelho na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então também vamos para cima deles, em todos os lugares. Só que nós temos que ter os institutos jurídicos para isso, portanto os meios institucionais, e do outro lado nós temos que ter uma vontade por parte do governo de fazer um enfrentamento definitivo. Guerra se ganha. Se você inicia uma guerra, não é para ficar permanentemente nela, é para vencer. E nós vamos entrar numa guerra para vencer. Andy. A gente enviou para a imprensa ontem nosso plano de governo resumido, e é bem resumido porque assim, a gente tem praticamente 400 páginas só o livro do plano de governo que vai ser publicado em livro. Digo isso porque tem tanta proposta que eu nem sei te dizer assim, quais são as essenciais. Hoje o Brasil está precisando de tudo. Eu elenquei agora a parte de segurança pública, que é uma das primeiras coisas que nós vamos fazer no governo. Outra área que é fundamental que a gente atue é na reforma fiscal. O Brasil está indo para uma crise em que nós vamos cair naquilo que os especialistas chamam de dominância fiscal, em que não há muito o que se fazer em termos de política de juros, porque os juros vão estar disparando. Para resolver isso, nós vamos precisar cortar muita despesa. Nós temos um plano, uma PEC que foi protocolada pelo nosso deputado, de corte de despesas na casa dos 3 trilhões de reais em 10 anos. Que vai mexer. Eu vou colocar aqui, eu diferente, faço um desafio para os outros candidatos, tá? Eu vou falar o que eu vou fazer, porque todo mundo tem medo de falar coisa impopular. Todo mundo só quer falar o popular, o que é bonitinho, que dá voto. Vou fazer uma nova reforma da Previdência que vai precisar. Vamos precisar falar das vinculações que existem na área da saúde e da educação. E que não é sobre tirar dinheiro dessas áreas, é simplesmente saber como utilizar para não quebrar determinados estados e municípios. Vamos fazer desindexação, vamos mexer nos superprivilégios que existem no judiciário e no alto funcionalismo, assim como vamos mexer também no teto. Estou falando das muitas renúncias fiscais que existem para mega empresas que tem no Brasil. Essas duas áreas, se resolvidas nos 6 primeiros meses do meu mandato, vai permitir que o Brasil saia da crise econômica e saia da crise social envolvendo violência. E aí a gente pode focar em reformas de competitividade, que é outra agenda muito importante. Nas de competitividade, já que você colocou a questão do agro, nós vamos focar muito. Se há uma reforma fiscal, queda de juros, com queda de juros, fazer valer nos tribunais o licenciamento ambiental que passou, e juros mais barato e licenciamento ambiental significa investimento em massa e infraestrutura, que é uma coisa que o agro precisa. Infraestrutura de ferrovia, infraestrutura de estradas e rodagens, infraestrutura portuária, são esses elementos centrais, segurança jurídica, e eu vou para cima, alterando a legislação brasileira, de promotores que queiram atuar na primeira instância para derrubar obras que estão em funcionamento. Não pode um promotor ir para cima de uma obra com uma ferrogrão, que é essencial para o escoamento da produção da agricultura brasileira. Não, porque tem uma tribo indígena a 200 quilômetros aqui. Não, isso é insegurança. Isso faz com que dólar nenhum venha parar na atividade produtiva, especialmente de infraestrutura do Brasil.
Por fim, uma outra coisa que o agro precisa é financiamento. E financiamento depende de capital, e capital depende do governo gastando menos dinheiro para sobrar, para diminuir os juros e sobrar maior espaço para investimento, que é o que vai acontecer no nosso governo. Lívia Max? Como o senhor chegou a mencionar o Paulo Bolsonaro, queria aproveitar e perguntar o que o senhor acha do ataque que ele fez às urnas eletrônicas, a confiança delas, tendo em vista que a família Bolsonaro se elege há várias décadas, né, com a mesma urna eletrônica que ele fez ataques. Eu não consigo entender o que passa na cabeça dele. Eu não consigo entender. É assim, toda vez que eles ganham uma eleição, aí eles não falam da urna. Aí eles começam a ver que vão perder a eleição, aí eles começam a falar. Eu não sei, eu só acho isso infantil. Eu acho que quando eu queria ver essas pessoas que falam da urna, eles fazem todos parte de partido político. Eu sou o presidente de um partido político. Os partidos políticos podem, antes do período eleitoral, fazer a checagem do funcionamento da urna. O TSE convida todos para isso. Por que eles não atenderam os convites do TSE nos últimos anos para fazer isso? E mais, e quando eles ganham as eleições, por que eles não questionam a urna? Então, quando os deputados deles vencem a eleição, por que eles não vão falar, tá fraudada? Ou a urna só é fraudada quando eles perdem? E aí eu não gosto desse tipo de conversa. Para mim é uma conversa de perdedores, de quem quer criar uma confusão. Eu acho isso ruim para nós, ruim para o Brasil, e não é nenhum momento. Quisesse fazer um questionamento republicano sobre isso, faça no ano ímpar. No ano ímpar, que não é o ano eleitoral. Quando as vésperas da eleição começam a falar disso, aí você percebe que a motivação é outra. Campo Grande News. Vamos para a fronteira, vamos para o interior, vamos para lugares muito bonitos. Vamos para bonito. Vamos para lugares feios também. Vamos ver problemas que existem, problemas sociais. É mais ou menos o mesmo modelo que nós fazemos nas visitas que a gente organiza ao redor do país. A ideia é mostrar potencialidade, ou seja, conquistas econômicas, inovações que existem, mas problemas sociais também. Esse é o modelo nosso de campanha, que é mostrar um lado bom e um lado ruim. Aqui tem muita coisa boa para mostrar, mas nós também temos que abordar o problema, especialmente nas questões de fronteira, que eu acho que é um problema que atinge vocês diretamente. Antena 1. O senhor faz críticas tanto ao presidente Lula quanto ao presidente Bolsonaro. O que diferencia a sua candidatura das principais forças políticas do país e por que o eleitor de direita deve votar no senhor? Primeira coisa, porque eu sou honesto e dois, eu tenho propostas. Então, se qualquer eleitor estiver procurando uma alternativa boa, ela tem que partir dessas duas premissas. Quais são as propostas dessa pessoa? E dois, essa pessoa é honesta. Só de ser honesto e ter proposta, eu já estou muito distante desses dois. O Lula, ele venceu a última eleição sem propor nada. As pessoas nem sequer sabiam o que o Lula ia fazer em matéria econômica. E ele só falou, não, confia em mim que eu vou resolver. E prometeu picanha. Foi a campanha mais despolitizada e vazia de todas. No fundo, a campanha do Lula era sobre eu não sou o Bolsonaro. E a campanha do Flávio Bolsonaro agora? É eu não sou o Lula. No máximo, ele vai na área de segurança pública e copia o que eu tô falando de um jeito meio burro. O Lula e o Flávio, eles destroem o debate público brasileiro ao tornar tudo isso uma espécie de disputa de fã-clube. É igual o fã-clube de diva pop que tem por aí. Eu gosto da Taylor Swift. Não, eu gosto da Lady Gaga. Elas ficam brigando. É o fã do Flávio Bolsonaro e do Lula. Não tem substância, é tudo muito vazio. A gente está tentando trazer uma campanha politizada discutindo problemas. E ao fazer isso, eu me coloco numa posição muito diferente da deles. Fato. Candidato, seja bem-vindo a Campo Grande. No seu eventual governo, como que você pretende lidar com a questão da saúde pública nos crescentes diagnósticos de autismo e questão de diagnóstico precoce e socialização dessas crianças na nossa sociedade? Existem muitas experiências escolares públicas, eu visitei uma agora no Mato Grosso, em que existe um atendimento especial com professores especiais para crianças que necessitam de um atendimento especial. Eu acho que isso é um investimento que será caro, mas que o Estado vai precisar fazer. Porque há um aumento nos diagnósticos e há um aumento na necessidade desse atendimento humanizado para as crianças. O que acontece hoje, e eu não estou falando agora nem de saúde pública, eu estou indo para a área de educação, é que como estão obrigando a colocar crianças atípicas junto com crianças típicas na mesma sala de aula, sem professores e condições de fazer um atendimento, tá ficando muito ruim pro professor. Você tem casos de burnout de professores, tá ficando muito ruim pro aluno atípico que sofre bullying e não consegue às vezes lidar até com os ruídos, é uma pessoa que tem às vezes uma hipersensibilidade para muita coisa, e pro aluno típico ele não consegue também se concentrar na aula porque às vezes o aluno atípico acaba tendo uma crise ali. Ou seja, é tudo muito ruim. O atendimento especial tem que ser feito para crianças especiais e a escola pública tem que prever isso. Eu gravei um vídeo agora numa escola em Nova Mutum, agora no Mato Grosso, justamente tratando desse tema, e acho que é bem importante a gente ver como fazer a universalização desse assunto.
Sobre, agora já indo partindo para, não para a questão da boa-fé de crianças que precisam, de fato, e para a má-fé que existem agora falsos diagnósticos para BT-BPC, a gente vai passar um pente fino, vamos atrás de clínicas que estão passando falsos diagnósticos para obtenção de benefícios, a gente vai para cima deles criminalmente. Faltou alguém? Não? Quem quiser fazer mais alguma agora pergunta? livre, agora que quiser perguntar. Eu não sei, eu tô fazendo tudo que eu posso. Assim, a gente não tem muito dinheiro, na verdade não tem dinheiro nenhum, quando eu comparo com os partidos. Nós temos uma militância muito grande, nós temos uma energia de trabalho muito grande, e onde eu tenho meios de ação, por exemplo, redes sociais, eu vou melhor do que os nossos adversários. Onde eu vou melhor, por exemplo, se me chamar para uma entrevista num podcast, todos os podcasts, quando eu comparo minha audiência com a do Flávio e os demais presidenciáveis, eu tenho mais audiência. Então, onde eu consigo espaço, eu vou melhor. Agora que está começando o período da campanha oficial, eu vou poder ter a oportunidade de estar diante de pessoas como vocês, jornalistas, e de maneira respeitosa expor as minhas posições, que eu considero serem muito mais inteligentes, muito mais capazes, e assim chegar no eleitor. Eu sou muito desconhecido, mas quem conhece tem uma taxa de conversão mais alta. Então, acho que com o espaço que virá naturalmente por conta da campanha, vamos subir. Tenho uma fé bem grande nisso. Pessoal, rapidinho, vamos só vir mais pra cá para liberar a escada aqui do hotel, por favor. Romper com a velha política não é novo. Lula outrora usou, o mais recente caso Jair Bolsonaro. Nós temos aí uma questão do Partido Novo. Enfim, o que simboliza em você, o que você consegue levar de confiança para o eleitor de que você não vai ser mais um que prometeu romper com a velha política e sucumbiu a ela? Não iludindo o eleitor com promessas vazias. Então, vou dar um exemplo. O Bolsonaro falava em governar sem ninguém, vou governar sem políticos. Isso é vazio, não dá para fazer isso. O Bolsonaro teve que montar o governo e fazer composição logo que ele chegou ao poder. E isso é natural porque nós vivemos um modelo que eu considero problemático de presidencialismo de coalizão. Agora, é um modelo que existe. Em outubro, vamos ser bem sinceros, os brasileiros vão eleger no mínimo 300 deputados corruptos. Não estou falando nem de linha ideológica. 300 deputados corruptos que vão comprar votos usando emenda, eles estarão lá em Brasília por conta da decisão espontânea e ativa do eleitor brasileiro. Já que o eleitor brasileiro decidiu me colocar lá na presidência e colocar no mínimo esses 300 corruptos, minha obrigação é sentar e negociar com eles. O que eu vou fazer, e é uma coisa que vai beneficiar muito o trabalho dos amigos aqui da imprensa, é que eu vou tornar público os termos de qualquer negociação. Então, já tornando público, essa aqui é a agenda que o presidente da República teve. Eu ganhei, eu quero destruir o crime organizado, eu tenho essa agenda fiscal, eu tenho essa agenda envolvendo o Pacto Federativo, municípios, essa é a minha agenda? Perfeito. O presidente de um determinado partido quer compor governo comigo? Assine esse termo e torne isso uma resolução do seu partido apoiando tudo na Câmara dos Deputados. Aí eu posso compor governo, não me indicando um corrupto e endossando a nossa agenda, tá tudo às claras. E a imprensa vai saber como, inclusive, cobrar todas as partes da concepção, da execução de acordos, se está certo, se está errado. Tem que ser muito transparente nisso. Ideias de valor merecem ser compartilhadas. Deixe seu like e inscreva-se para fazer parte deste espaço e registre sua opinião nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.